dia a todas, bom dia a todos e todas e todos. Eu sou o professor Samuel de Jesus, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e estamos começando este canal chamado Leituras da Resistência. Estamos bem no início, entendendo um pouco o que é o YouTube, né, e o que é essa ferramenta extremamente importante nos dias de hoje. E a ideia do canal é fazer uma análise, né, e uma leitura, evidentemente, dos livros dessa minha biblioteca, né, pessoal, livros muito importantes. Enfim, vou dizer para vocês para acionarem o botão para que se inscrevam no canal. Vão lá no botão inscrever-se, né? Ativem as notificações, que é o sininho, né? E compartilhem este vídeo, né, nos meios universitários, acadêmicos e os demais meios, né, populares, inclusive, que comportarem essa visão, que acolherem essa perspectiva. Muito bem, dando continuidade nesse vídeo 4, eu vou falar sobre um livro sobre o período da ditadura militar ainda que eu não mostrei, né, para vocês, mas que depois estava pensando aqui e falei, poxa, não falei sobre esse livro, eu tenho que falar um pouco, que é esse daqui, importantíssimo, Polícia e Política, da Samantha Huggins, né? As relações Estados Unidos, né, América Latina. Este livro, ele fala sobre a relação, como o título afirma, entre a política, sobre as polícias políticas. Basicamente, ele vai falar sobre a participação da CIA na articulação das polícias no período da ditadura militar no Brasil, a ditadura militar que vai de 1964 a 1985. Nos últimos vídeos eu falei ditadura civil-militar, né? E é isto mesmo, teve uma grande colaboração das forças civis. Bom, este livro ele fala basicamente sobre a colaboração da CIA, de um grupo chamado OPS, né, Open Safety, que montou, que articulou, que reestruturou, que conectou, integrou os sistemas na verdade se formou um sistema de segurança responsável pela captura, responsável pela tortura, responsável pela perseguição, né, política nos chamados anos de chumbo. Sobretudo a CIA, este livro mostra que a CIA, a Central de Inteligência dos Estados Unidos, foi quem montou a Operação Bandeirantes em São Paulo. Para quem a Operação Bandeirantes é um nome um pouco amistoso, né? Na verdade, estamos falando do Esquadrão da Morte, né? Estamos falando do Esquadrão da Morte, um grupo de extermínio que atuava nos porões da ditadura. Bom, isto vem desde a administração Kennedy, sobretudo após a tentativa frustrada de invasão da Baía dos Porcos, onde os Estados Unidos, junto com os cubanos que vivem nos Estados Unidos, pretenderam derrubar o regime de Fidel Castro, derrubar a Revolução, né, de 1959, a Revolução Cubana. E começou-se, então, começou na administração Kennedy a formação de polícias, né, a articulação, a criação através da CIA, a formação de uma polícia política. Na verdade,
essa ideia vem, a incubadora é os Estados Unidos, a administração Kennedy, mas o perfil é de preparação, né, articulação com as polícias dos países periféricos, dentre eles o Brasil, né, para articular a polícia para uma eventual repressão aos movimentos comunistas, sobretudo na América Latina. Então, isto foi articulado através da CIA, se formou vários núcleos, né, e dentro da CIA que tinha a responsabilidade de articular, né, fazer uma articulação com as polícias, por exemplo, dos países da América Latina, e essa articulação ela visava o seguinte, como ocorreu no Brasil, por exemplo, as polícias civis, não havia uma comunicação entre as polícias civis dos diversos estados brasileiros, né? Quem chega no Brasil e é responsável por articular, fazer um sistema de informação entre as polícias estaduais é a CIA, esse grupo, essa instituição pertencente à CIA chamada OPS, né? OPS. Então ela articula e ela inclusive é responsável por ensinar técnicas de tortura, né? E a Operação Bandeirante, pesquisem, a Operação Bandeirante é o grupo do Esquadrão da Morte, de perseguição, caça, né? É interessante que a Martha Huggins fala que na ditadura a polícia, os grupos de repressão ligados à polícia, o que nós chamamos de policialização do regime, havia um grupo que sequestrava, um grupo de policiais que sequestravam, havia um grupo de policiais que interrogavam, havia um grupo de policiais que torturavam e havia um grupo de policiais que matavam, né? Então, havia grupos distintos, é uma espécie de seções, né, do processo de captura, né, de obtenção de informações, de tortura e eliminação, né, dos insurretos do período da ditadura militar. É um livro raro também, mas certamente vocês encontrarão nesses sebos virtuais e eu recomendo muitíssimo, certo? Então, Martha Huggins, Polícia e Política, relações Estados Unidos e América Latina. Essas relações têm como objetivo a formação de um aparato repressivo em relação aos grupos considerados comunistas que surgiam na América Latina. O medo dos Estados Unidos é que, por exemplo, países como o Brasil se transformassem em uma nova Cuba, que houvesse uma nova revolução socialista, tá bom? Espero que tenham gostado da dica. Um grande abraço para vocês.